Esses dias aí para trás, eu li alguns escritos do reverendo Abraham de Graaf, sobre a Páscoa. Eu os achei interessante e decidi adaptá-los para o sermão de hoje. O reverendo Abraham é doutor em teologia, um dos professores do Instituto João Calvino, em Aldeia Camaragibe, no Pernambuco. Ele é pastor da Igreja Reformada de Hamilton, no Canadá. E foi enviado desde o ano 2000 aqui para o Brasil como missionário das igrejas reformadas. Ele é também diretor do projeto Dorte Brasil. Mora em Maceió, Pernambuco, e desenvolve um projeto com essas igrejas lá na cidade de Pernambuco. Eu falei Pernambuco? Desculpe minha geografia. Maceió, Alagoas. Me desculpe aos alagoanos e os pernambucanos pela pequena confusão. Né? Vocês daqui estão acostumados com a minha geografia, né? Toda vez que eu falo ali, vocês podem ter certeza que é do lado de lá. Quando eu falo para cá, acreditem, é do lado de lá. Então, desculpem-me os pernambucanos e alagoanos, mas é um problema cartográfico. Um dia a gente chega lá. Mas o reverendo Abraham é sério. Né? O caso com ele lá é sério. Hoje o mundo chamado cristão celebra a Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Ou o que se celebra na Páscoa? O dicionário da nossa língua portuguesa dá como primeira definição para Páscoa o que é uma festa, uma festa anual cristã, em que se comemora a ressurreição de Jesus. E aí só depois o dicionário diz, como verbete da religião, que a Páscoa, ou Pessá em hebraico, que significa passagem, é uma festividade judaica que celebra a saída dos hebreus do Egito. E aí a gente pergunta assim, cara pálida, afinal de contas, esse trem é uma festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus, ou é uma festa judaica que celebra a saída do povo hebreu, o povo judeu, lá da escravidão do Egito? É uma coisa ou é outra? Qual é a origem disso? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Então quem veio primeiro? A Páscoa judaica ou o Pessá ou a Páscoa cristã? Para responder a essa pergunta, eu quero levá-los à Bíblia. E aí, levo-os a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã.
O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer um que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia, haverá para vós outros santa assembleia. Também, ao 7º dia, tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, porquanto guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Agora os versos 26 e 27. O 26 diz assim: quando os vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Queridos, nós temos que, à luz da Bíblia, a Páscoa é uma instituição divina, ou ela foi instituída por Deus. É só olharmos os versículos 1 e 2. O Senhor chama Moisés e diz: olha, eu tenho um negócio para dizer para você. E você dirá para todo o povo de Israel: eu quero que vocês celebrem uma festa. Muito bem. Nós temos então que a Páscoa é, primeiramente, uma festa judaica. E aí, com todo respeito aos nossos dicionários, erra o dicionário que coloca que é uma festa cristã que comemora a ressurreição primeiramente. Não é. Ela é primeiramente uma festa judaica, uma grande festa que durava 7 dias. Os versículos 18 e 19 dizem isso. A Páscoa bíblica judaica comemorava, de acordo com o calendário judaico, no pôr do sol de um sábado e terminava antes do pôr do sol do outro sábado. É o que nos dá a entender o verso 18. Por ser uma festa bíblica, instituída por Deus, a Páscoa é uma festa cheia de simbolismo. E vale citar alguns deles aqui. O primeiro está no verso 3. Tem aí um cordeiro que serviria como sacrifício. E era um sacrifício substitutivo. Ao ser morto o animal, o seu sangue seria aspergido nos batentes das portas das casas dos judeus. O verso 7 diz isso. Este sangue ia protegê-los. Porque naquela mesma noite em que em casa os judeus comiam a carne do cordeiro, o Senhor passava pelo Egito e feria os primogênitos do Egito, tanto de seres humanos
como de animais. Mas o verso 13 diz que quando o anjo do Senhor passasse pelas casas, por entre as casas, e visse o sangue no batente da porta, o anjo do Senhor não entraria naquela casa e ninguém que estivesse lá dentro sofreria qualquer dano. Era um animal sacrificado substitutivamente. O verso 3 fala ainda sobre a Páscoa e a presença do animal, que cada família deveria tomar um cordeiro. Se o cordeiro fosse grande e a família pequena, a família deveria convidar o seu vizinho mais próximo, de acordo com o verso 4, para compartilhar. Porque Deus ensina que o objetivo da festa da Páscoa não é comer, não é beber, não é se regalar. O objetivo é celebrar em comunidade ou compartilhar uns com os outros. De acordo com o verso 8, ainda dentro do simbolismo da Páscoa, nós temos a presença dos pães asmos ou pães ázimos, pão sem fermento. Pão levedado com fermento lembrava a escravidão. Esta vida de escravidão acabaria, uma nova vida começaria. Então Deus vem e diz que para eles celebrarem essa nova vida, eles deviam limpar de suas casas, jogar, lançar fora, abrir mão de todo fermento. O fermento não podia estar presente, porque o fermento lembrava a escravidão. E Deus queria então começar com eles uma nova vida. O fermento devia ser tirado dali. Ainda um outro simbolismo, também no versículo 8, diz respeito a ervas amargas, que lembravam ao povo uma época amarga de sua história, vivida no Egito. Ao longo de 400 anos, Israel foi escravo no Egito. O povo judeu viveu sob escravidão. E no Egito, sofreu muito. Deus agora os livraria e a vida nova começaria. Para isso, eles deviam comer ervas amargas. Para quê? Para se lembrar daquele momento amargo que eles viveram e que Deus os tirava dali, levando para uma vida nova. A festa da Páscoa, queridos, de acordo com o versículo 27, é uma festa em que se celebra e adora Deus pela libertação, se celebra e adora a Deus pelo livramento da escravidão. Então, é uma festa de celebração a Deus. A Páscoa não é uma festa simples, ou uma simples festa, uma mera celebração, mas um ato cultico. É um ato de adoração a Deus. Olhem para o versículo 27. É isso que ele diz aí. E o verso 26 diz que quando um dos filhos judeus perguntasse aos seus pais, mas o que ritual é esse? O que isso significa? Por que nós temos aqui um cordeiro? Por que a erva? Por que o pão sem fermento? A resposta do pai judeu seria a seguinte: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Este Senhor, que é o nosso Deus, passou por cima das nossas casas lá no Egito, feriu os egípcios, nos livrou da nossa escravidão. E quem de nós estava dentro da casa não sofreu absolutamente dano nenhum. O Senhor salvou o seu povo. Tá bom. Talvez você possa estar aí se pensando com seus botões. Eu já sei que a Páscoa é uma festa bíblica. Sei, pelo texto lido, Êxodo 12, que ela foi instituída por Deus e foi instituída para celebrar a saída dos judeus como livramento, como libertação da escravidão de 400 anos no Egito. Mas, mesmo você não sendo filho de judeu, talvez se pergunte o seguinte: o que isso tem a ver comigo aqui hoje? Para responder a essa segunda pergunta, eu quero levá-lo de novo à Bíblia. E quero levá-lo à leitura de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 7 e 8. Capítulo 5
1 Coríntios, desculpem, capítulo 5, versículos 7 e 8. Versículo 7 diz assim: lançai fora o fermento velho. Lembram que um dos simbolismos de Êxodo 12 na instituição era para lançar o fermento fora? Pois é. Olha só, 1 Coríntios 7, 5, 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa. Qual era o simbolismo do fermento lá em Êxodo 12? Ao ser lançado fora, Deus iniciaria uma nova vida com os judeus, ou daria aos judeus uma nova vida. Aqui Paulo diz que nós somos uma nova massa. Como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi eliminado. Lembram que o primeiro simbolismo de Êxodo 12, no verso 3, é a presença de um cordeiro? E esse cordeiro deveria morrer em lugar dos judeus. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos batentes da porta. Pois é, Paulo diz no Novo Testamento que Cristo é o cordeiro. Olha o 8. Por isso, celebremos a festa. A Páscoa, instituída por Deus, é uma festa para ser celebrada. Êxodo 12. Paulo diz isso aqui em Coríntios também. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Então, de novo, o que é que isso tem a ver com a gente hoje aqui? Nós temos Paulo afirmando no verso 7 de 1 Coríntios 5, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, foi morto. A partir de 1 Coríntios 5, 7 e 8, a festa da Páscoa tem um sentido importante para a igreja cristã, que a liga com a Santa Ceia, pois de fato, o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia durante a festa da Páscoa. Mateus 22, 19 e 20 mostra-nos isso. Jesus pegou um dos pães asmos sobre a mesa, o dividiu entre os seus alunos, ele na qualidade de mestre, junto na relação com seus discípulos, e disse: este é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, que é no meu sangue. Sangue derramado em favor de vós. Jesus institui a ceia substituindo a Páscoa de Êxodo 12, porque ele é o Cordeiro. Nós não devemos mais, então, celebrar a Páscoa judaica, ainda que seja uma festa bíblica instituída por Deus, porque Cristo morreu e nos deixou a ceia em memória dele. Nós não precisamos mais matar um cordeiro, porque Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, foi imolado. Nós não precisamos tomar o sangue de um cordeiro que matamos, pôr na nossa porta, porque o sangue de Jesus, de acordo com Hebreus 10, 10, nos salva uma vez por todas. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, na madeira da cruz do Calvário também, a exemplo da madeira da verga da porta, ou do batente da porta, é absoluta e totalmente suficiente para, aplicado aos nossos corações e vidas hoje, nos salvar. Nós não precisamos mais celebrar a Páscoa como uma festa judaica pela libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Porque não somos judeus, não estamos no Egito, mas podemos e devemos celebrar
comemorar a nossa libertação da escravidão do jugo do diabo. Como bem afirmou Paulo, guiado pelo Espírito Santo, lá em Colossenses 1,13, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino nós temos redenção e remissão do pecado. Nós saímos da casa da servidão do diabo e por causa disso, disse Paulo em 1 Coríntios 5,7 que lemos, lançai fora o fermento velho, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas sim, o texto diz, com sinceridade e verdade. Israel devia jogar fora o fermento velho, que foi um símbolo de uma vida impura no Egito, de uma vida influenciada por uma série de comportamentos dos egípcios, da religiosidade dos egípcios, que nada tinha a ver com a relação com Deus. Eles deviam se afastar dessa vida e seguir ao Senhor para uma nova vida que começaria com a saída deles, lá do Egito. Essa nova vida vale como saída para nós do reino das trevas para vivermos a luz do Senhor no seu reino. Quero orar com os irmãos sobre isso. Pedir que Deus nos abençoe. E quero que você dê graças ao Senhor pela oportunidade dele ter aparecido ao seu coração, não efetivamente apenas hoje, mas ao longo de toda a sua história de relacionamento com ele, de que ele nos remiu, nos comprou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos orar? Oremos. Graças te damos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que para nós tem um simbolismo, um significado todo especial. Através da morte do Senhor lá na cruz, no derramar do teu sangue, lá na cruz, o Senhor nos libertou do império das trevas. Não somos judeus, não saímos do Egito, literalmente falando, mas éramos dominados pelo inimigo de nossas almas e escravizados neste mundo corrupto, caído. O Senhor nos libertou. As nossas mãos a Ti, cantamos, graças te damos, porque o Senhor nos libertou. Graças te damos porque o sangue derramado lá na cruz, aplicado a nós hoje, nos limpa, nos lava, nos purifica. E porque nós temos Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Não vivemos à luz de chocolates, de coelhinhos, como as crianças cantam. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, mas foi o meu Jesus que morreu para nos salvar. Graças te damos, ó Pai, pelas ricas e copiosas bênçãos asseguradas para nós em Cristo. Oramos pedindo que o Senhor nos ajude, para que libertos, caminhemos em novidade de vida com o Senhor. Para que libertos, rumamos com vida nova, sem o velho fermento, sem as influências deste mundo, mas vivendo uma vida que te agrade, que te honre, te glorifique e exalte. Oramos assim no nome de Jesus.